Olá a todos, meu nome é Jonas, eu sou da escola Eren Ares Gama, do Polo de Afogados da Engazeira. Hoje convido todos vocês para escutar o nosso podcast literário sobre Dona Guidinha do Poço, obra de Manuel Oliveira Paiva. Vamos começar falando sobre o autor. Manuel de Oliveira Paiva nasceu em Fortaleza em 12 de julho de 1861, filho de pai português e mãe brasileira. O autor teve uma boa formação escolar, estudando no Seminário do Crato e, posteriormente, na Escola Militar do Rio de Janeiro, onde ele precisou interromper os estudos por razões de saúde. Aliás, ao longo de seus 31 anos de vida, Paiva sempre esteve doente, oscilando entre épocas de melhor estado de saúde e temporadas de repouso extremo. Após estudar no Seminário do Crato, no Cariri cearense, ele foi se matricular na Escola Militar do Rio de Janeiro. Voltando à Fortaleza, torna-se um defensor dos escravos e um entusiasta pela causa republicana. Como jornalista, ele vai participar do grupo do jornal O Libertador, porta-voz da Sociedade Libertadora Cearense. Como escritor, ele participa da fundação do Clube Literário em 1886, marco inicial do realismo cearense. Essa entidade edita a revista A Quinzena, onde Oliveira Paiva publica vários contos. Ao falecer de tuberculose com pouco mais de 30 anos, em 29 de setembro de 1892, deixou A Afilhada, romance publicado em folhetins do jornal O Libertador, e o romance Dona Guidinha do Poço, que é isso que vamos falar aqui. A crítica nos conta que a publicação tão demorada de Dona Guidinha do Poço foi resultado de uma série de imprevistos ocorridos com o manuscrito. O primeiro deles, sem dúvidas, foi o falecimento causado pela tuberculose ao autor. Por causa de sua saúde debilitada, ele não conseguiu seguir carreira militar. Uma de suas ambições principais, pois, segundo Pereira, o cearense amava a arte da guerra e a literatura. Desde cedo, o autor já publicava alguns versos e contos na Cruzada, uma revista feita pelos alunos de sua escola. E como personagens desta, Dona Guidinha do Poço resgata elementos da cultura nordestina e pormenores da vida interiorana. É a história de uma mendiga que, no final do século XIX, era alvo de piadas nas ruas, por ter sido condenada pela justiça de Quixeramobim pelo assassinato do próprio marido. Apesar do intervalo significativo de tempo entre a finalização da escrita do romance e sua respectiva publicação, Dona Guidinha do Poço merece um lugar na estante dos respeitáveis livros da literatura regionalista brasileira. Sua publicação foi resultado de uma verdadeira saga protagonizada principalmente por Lúcia Miguel Pereira. Sua única obra importante, Dona Guidinha do Poço, ficou ignorada até 52, quando foi editada 60 anos após a morte do autor. Coube a Lúcia Miguel Pereira redescobri-la, fazendo na primeira edição uma elogiosa e, de certa forma, merecida apresentação. Manuel de Oliveira Paiva, em Dona Guidinha do Poço, romance cujo o enredo situa-se pelos idos de 1825, consegue seduzir o leitor com sua trama, porque mescla recortes de fatos reais ocorridos em Quixeramobim, sertão do Ceará, com brilhante caracterização de sua personagem principal, Dona Guidinha, retratando ainda, ao longo da sua obra, não somente costumes, mas também condição e visão de mundo do sertanejo, mas também a linguagem peculiar do nordestino sertanejo, fartamente registrado nas obras das páginas, como, por exemplo, os termos peculiar do nordestino sertanejo, mas também a linguagem peculiar do nordestino sertanejo, fartamente registrada nas páginas da obra, como, por exemplo, os termos de primeiro no capítulo 1 do livro, primeiro, e mais adiante, no mesmo capítulo, amostrava-se e derredor, enfim, dentre outros. O foco narrativo concentra-se no desenrolar de uma paixão proibida entre Dona Guidinha do Poço, esposa do Major Quinquim, e do sobrinho deste, Secundino, culminando com o assassinato do Major, encomendado pela sua mulher.
E assim como outras coisas, devemos ressaltar ainda a caracterização física que o livro passa, bem como sua importância sociológica, psicológica dos personagens e afins. A obra é de profundidade psicológica, tanto sociológica. Vale-se de um estilo vivo, onde se funde poesia, reflexão, senso de humor, a presença do falar regional nordestino, além do aproveitamento das tradições orais e das narrativas dos contadores de histórias. Baseado em história real, a qual foi pesquisada por Ismael por Deus, historiador, que teve acesso ao processo em que a poderosa fazendeira Marica Lessa respondeu pelo assassinato do seu marido, o coronel Domingos de Abreu e Vasconcelos, por volta de 1853. E então ela amaciou-se com o senhorinho Pereira, o sobrinho do marido, e contratou um executante do crime contra seu cônjuge. O retirante é visto pejorativamente como um símbolo de miséria e desgraça. Se já não bastasse sua condição difícil, carrega também o peso de um desgraçado, que os outros lhe impõem. É como se fosse sua culpa. Involuntariamente ou não, parece que meio que lhe atribuíam uma imagem de sub-raça. Isso chamou certa atenção. O detalhe é que a tal Dona Guidinha do Poço se apaixonou por um sujeito que, de certa forma, é um retirante. Mas a história foi contada de um jeito que não conquista. O retirante é visto pejorativamente como um símbolo de miséria e desgraça, se não bastasse sua condição. Descoberta a trama, a fazendeira foi condenada à prisão, cumprindo na cadeia pública de Fortaleza. A fazendeira morreu como indigente, depois de ser solta, semi-enlouquecida e pobre, infelizmente. Paiva sempre demonstrou por meio de sua produção literária a preocupação com as causas sociais do meio em que ele estava envolvido. O autor dedicou a campanhas abolicionistas do Ceará, escrevendo para o jornal O Libertador e atuando assim como uma figura influente no processo de libertação dos escravos de seu estado. E sobre essas publicações encontramos a informação de que Paiva publicava costumeiramente sobre um pseudônimo. Margarida, Dona Guidinha do Poço, representa um anti-ideal de mulher sertaneja. Tinha o preto do olho amarelo com a menina esverdeada, semelhando a um tapuru. Era feia, baixa, estroncada, carrancuda, ao menos enfadonha. Foi punida por assumir seus próprios caprichos e ser mais fêmea do que mulher. Joaquim, homem zarrão, alto, grosso, natural de Pernambuco, uma boa alma. Sobre a história do livro. Filha de uma considerável fortuna de abastado fazendeiro, Margarida Reginaldo de Oliveira Barros, conhecida por todos na região como Dona Guidinha, desde moça sempre demonstrou que era diferente dos padrões estéticos e comportamentais do lugar de onde nascera. Desde adolescente tinha um comportamento considerado desgradado àquela comunidade. Mimada pelo pai e pela avó, ela frequentava os eventos da região, andava a cavalo sozinho na garupa de algum mancebo, nadava de braça como os homens e não poupava nem mesmo as pequenas carícias que uma donzela senhora de si pode conceder sem prejuízo da sua física inteireza. Não há dúvida sobre como Dona Guidinha instaura um novo paradigma de mulher, que assume seus desejos e sua sexualidade. Casar-se com Damião, rapaz pobre e mais velho do que ela, o casal se instala na fazenda Poço da Moita, embora possuíssem casa na vila de Cajazeiras, onde passariam temporadas. Logo nas primeiras linhas do romance, somos informados que ela se casou tarde para aquela época, e mais que isso, escolheu seu próprio marido, algo inusitado para os valores morais do sertão, famosos por seus casamentos arranjados entre famílias de noivos que, na maioria das vezes, se conheceriam apenas no dia do casório. Muito esperta, a moça escolheu um homem de temperamento fácil de lidar, nem doce, nem agressivo. Um zero à esquerda, por assim dizer. O Major Joaquim não era nem atraente à sua aparência, tinha o preto do olho amarelo, com
a menina esverdeada semelhando um tapuru. Quando se trata de escrever a pessoa amada, é representada com um viés naturalista do romance de Paiva. Os olhos de Joaquim são no mínimo repugnantes. Se por um lado Dona Guidinha precisava do acessório social de um marido, Joaquim, por sua vez, o homem simples que tinha somente um vinténs no bolso antes de se casar, perambulava a região negociando a compra, e tem acesso à lista de bens herdados por Margarida, desde joias de ouro, jarros de prata, tachos de cobre, itens de ferro, para lidar com o gado e a terra. Bens móveis, 23 escravos são incluídos nessa categoria, representando assim a presença da escravidão ainda nessa época do Brasil. E os bens imóveis, dentre eles a fazenda do Poço da Moita, cenário principal da história. As posses de Guidinha são importantes para entender sua relação com o marido, mas também com toda a comunidade. Ela era uma figura respeitada e querida por todos. Como a personagem está inserida numa sociedade que se organiza aos moldes do patriarquismo, é difícil pensar que ela só tenha fugido às regras graças aos seus bens. Estavam casados há vários anos quando chega à fazenda do Secundino, jovem praçano e sobrinho do marido, que desperta na Guidinha uma paixão incontida e a leva ao adultério. Damião descobre a infidelidade da esposa e propõe o desquite, mas está cheio de orgulho e desrespeito, mandando assassiná-lo, e é presa quando o amante e o cúmplice fogem. Herdeira de uma considerável fortuna, Margarida Reginaldo de Oliveira Barros, conhecida por todos na região como Dona Guidinha, desde moça sempre demonstrou que era diferente dos padrões estéticos e comportamentais do lugar de onde nascera. O autor Manuel Oliveira Paiva é conhecido, embora sua obra seja considerada precursora do modernismo e do regionalismo, apesar da linguagem difícil e a leitura corre em pouco tempo. Isso não torna todo o resto desinteressante. O autor registra a fala coloquial dos sertanejos, mais castigados pela seca mesclada com a fala provinciana dos que viviam nas vilas e as apovoações mais desenvolvidas. A história de Dona Guidinha do Poço me fez lembrar da história de uma outra personagem, a jovem Inocência do livro Visconde de Tauanai. As histórias ambientam-se em locais relativamente parecidos, os extremos sertões do Brasil. O cenário serve como um retrato do povo sertanejo e dos seus costumes. O que chama a atenção em ambos os livros é a condição moral da mulher. Guidinha do Poço é genoíça e rica. Apenas essas características parecem marcar a personagem ao longo de todo o romance. Não é uma história de amor, de paixões ardentes ou de uma bela jovem de pele alva, cabelos esvoaçantes e alma pura. Guidinha é referida não pela beleza, mas pelo gênio forte, pelas riquezas além de ser o amparo para os pobres da região, feiticeira, adúltera, prostituta. Para a narrativa, todos esses atributos cabem a Dona Guidinha do Poço. A ruína de Dona Guidinha dá-se ao final do romance, justamente por causa dos valores machistas e patriarquistas que ocupam de punir as mulheres, sempre que possível, da maneira muito mais bruta que os homens. Por exemplo, feiosa, baixa, estroncada, carrancuda, ao menor esfado, disse ele: não admito que homem algum se apaixone pela filha do Capitão Mor. Vão ver que ela usou feitiçaria. Ora, se não é isso, vão ver. O visitador ainda acredita em urucubás? Se creio, o inimigo do gênero humano não dorme. E mulheres, 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 a nossa mãe Eva não me deixe mentir. O romance baseia-se em um caso verídico que aconteceu na cidade de Quixeramobim, onde Maria Francisca de Paula Lessa, a Guidinha do Poço, casada com o coronel Domingos Vitor de Abreu e Vasconcelos, mandou matar. Um romance solidariamente construído a partir de um fato real, ocorrido em Quixeramobim, em 1852, mostrando a figura feminina central, sua insatisfação difusa, seu lado viril, o adultério, visão regional de um paradigma da segunda metade do século XIX. Narrado em terceira pessoa, o romance nos mostra o que aconteceu no Poço da Moita, relatando uma história de paixão e morte que destaca o fenômeno climático da seca. Mas também apresenta uma rica linguagem regional. Ao falar da região, traz o homem e também sua fala para dentro do enredo. A seca e o regionalismo margeiam o tempo todo o trágico acontecimento que sucedeu o Poço da Moita em Fadonha. Foi punida por assumir seus próprios caprichos e ser mais fêmea do que mulher. Dona Guidinha do Poço divide-se em 5 livros. Livro 1, O Amor Despontando. Conhecemos um pouco sobre Dona Guidinha do Poço, seu marido,
a fazenda e o refugiado Secundino, sobrinho de Joaquim, um homem elegante e vaidoso, fugindo de Pernambuco por ser acusado de homicídio. Livro 2. O amor se consuma em posse. Aborda a paixão entre Dona Guildinha e Secundino de maneira delicada e precisa. O narrador utiliza de sutileza para representar o quanto a figura Secundino torna-se importante para ela. Margarida, ao decorrer do tempo, passou a se importar mais e mais em agradar o sobrinho do marido, com desculpas esfarrapadas de precisar entregar uma trouxinha de roupas ou uma cesta de quitutes, por exemplo. Mandava o empregado Nayu levar sempre um bilhetinho com as encomendas. A coronela do poço, nesses bilhetinhos, despedia-se sempre com os dizeres: sua criada e parenta, que ele estima muito, Margarida. Adotamos o termo coronela, porque acreditamos que a personagem represente uma espécie de coronel na figura de uma mulher, não no sentido militar da palavra, mas em seu significado mais popular, a de um homem dotado de posses que se encarrega do sustento de sua amante. O livro 3, A Paixão Cega. O terceiro livro começa informando ao leitor que naqueles dias seguintes ao terço, Gilda manifestava um semblante radioso, mais um indício de que Secundino e ela poderiam ter consumado a paixão naquela noite de festança. Entretanto, de gênio muito possessivo, ela passou a fiscalizar ainda mais o comportamento do sobrinho e notou o quanto ele era um sedutor, dando sempre que possível uma lambidela visível de moça em moça bonita. Apesar de ter seus momentos de lucidez, pensando seriamente em como tudo aquilo que estava sentindo por Secundino seria prejudicial para ela, como mostra o trecho a seguir. Dona Guildinha estava cegamente apaixonada pelo rapaz. O personagem de Secundino trata-se de um sedutor, como o narrador pincela ao longo do romance. Por mais que se empenhasse, Margarida estava fadada a apaixonar-se por um homem tão diferente dos outros que compunham seu cotidiano. O livro 4. O drama. O leitor tem acesso à reflexão de Secundino sobre seu envolvimento com Dona Guildinha. Vale lembrar que tudo é tratado de forma sutil, sem convicções sobre a consumação ou não da traição. Trata-se, enfim, do desenlace da história. Joaquim já começa a desconfiar da fidelidade da esposa, e por essa razão, Margarida esforçou-se para tratar carinhosamente o marido, até porque ela às vezes sentia não poder frisar bem dar certo com o esposo que recebeu no pé do altar. Mesmo assim, Joaquim mantém sua ideia de pedir o divórcio, indo à capital sempre que necessário para cuidar dos detalhes do processo, sem comunicar a Guidinha seus planos. Descobrindo através de boatos as intenções do seu marido, a primeira tentativa de matar o marido falha, pois o assassino desiste de cometer o ato. Desesperada e ansiosa por vingança, Dona Guidinha manda Nayu, seu fiel empregado, terminar a tarefa alguns dias depois. Como já era de se esperar, o mandante tem o seu comportamento mais reprovado pela sociedade do que o próprio executor. Todo mundo queria condenar a mulher à forca. Dona Guidinha torna-se, na verdade, o próprio Nayu, na voz popular. Quando é levada para a prisão, a comunidade aproveita para ofendê-la verbalmente, acusando-o do crime ocorrido. Guidinha não era mais a mulher querida por todos, famosa pelos terços encomendados, pela fartura oferecida nas suas festas e pela fortuna. Atrás das grades, a senhora apaixonada preocupava-se ainda com o que aconteceria com Secundino. O sedutor, por sua vez, sumira sem deixar rastros de seu provável paradeiro. Num tom de melancolia, o romance termina com a significativa imagem de Dona Guidinha, do poço encarcerada, a observar as pombas avoantes no céu. A traição efetivamente não é comprovável pelo texto de Paiva. Há na narrativa indícios que levam o leitor a pensar que Secundino e Dona Guidinha poderiam sim ter tido um caso, mas nada disso às claras. Dessa forma, há uma espécie de imparcialidade no narrador, que conta um caos ao leitor sem influenciá-lo e culpar ou não a fazendeira. Imediatamente culpada pelos conhecidos e pelas autoridades, Guidinha é privada de qualquer direito. O mais curioso é o fato que o assassino do marido é livrado de qualquer repreensão, passando batido pelo Tribunal dos Populares e da Justiça. Ao refletirmos sobre o final, em aberto, que ele deixa para o personagem principal, podemos pensar que talvez seu desejo fosse despertar no leitor o questionamento sobre as rígidas punições do sertão.
Como o autor foi um homem de grande envolvimento com causas sociais, abolicionistas e de luta em geral, essa hipótese nos parece pertinente. O tempo cronológico é marcado por flashbacks, representando em dias, meses e até por vezes horas. Além disso, o tempo psicológico soma-se um tempo cósmico, cíclico e marcado por estações. Sendo assim, o livro 1 é o da seca, em março. No livro 2 vem as chuvas de abril e maio. O livro 3, o mais extenso, cobre as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno e novamente as chuvas. O livro 4 retorna à primavera e o livro 5 ao verão. As alterações da natureza, a vegetação, os animais, as aves, as luas se sucedem. Secundino traz as chuvas e a felicidade. O amor acompanha a primavera e eclode no verão. Ironicamente, contrariando, é a primavera quando Quin descobre a traição da mulher. Enfim, tempo social, ritual, marcado pelas festas, eventos e casamentos, aniversários, comemorações no plano familiar, missas e festas de santos, feiras e vaquejadas, profano e eleições. O presente é o tempo da queda, do pecado e o futuro incerto. O tempo da ruptura, a morte. Guidinha do Poço tem um fim trágico, como a personagem que a inspirou. Apontada como a mandante do assassinato de seu marido, ela é confinada na prisão e abandonada por todos. Contempla solitária pela janela as raras nuvens que o vento quente e árido do sertão impede de juntar-se. Talvez uma tênue metáfora da não concretização de seus intentos. O autor usa uma linguagem colorida em que se intercalam construções vernáculas e palavras e expressões regionais, dando à prosa um cunho culto e popular. E por aqui finalizamos o nosso podcast literário sobre a obra Dona Guidinha do Poço. Eu espero que vocês tenham gostado e procurem saber mais sobre essa incrível obra de Manuel Paiva.